Vinícius Júnior, o autor do gol da vitória da seleção brasileira, Brasil 2, Colômbia 1. Mauro César, agora a gente falando do jogo individual do Vinícius Júnior, que participa do primeiro gol, ele sofre o pênalti, que depois é cobrado pelo Rafinha, e nos minutos finais marca o gol da vitória da seleção brasileira. O Vinícius Júnior é sempre questionado quando veste a camisa da seleção. O que você achou do jogo do Vinícius e se a crítica para cima dele é exagerada, Mauro? Muita gente pegando no pé do Vinícius Júnior. É que exagerada há muito tempo, né? Ele deve estar mais do que acostumado com isso, né? Porque o time não é bom, o time não é bem treinado, mas é ele que tem que tirar o coelho da cartola. Hoje ele perdeu um gol, uma bola que ele deveria ter finalizado, tentou um passe, mas sofreu o pênalti e fez o gol da vitória. Acho que tá bom, né? Tá bom. Agora, quem joga bem na seleção do Dorival? Quem joga regularmente bem? Quem tá sempre jogando bem? A gente já viu um ou outro jogador fazendo uma boa atuação e tal. Agora, quem joga bem na seleção? Quem joga na seleção no nível que joga no clube? Porque quando o cara é convocado é porque ele joga bem no clube. Quem na seleção consegue reproduzir algo próximo daquilo que apresenta no clube? Ninguém. Rigorosamente ninguém. Por quê? Porque a seleção não é uma boa equipe, coletivamente falando, mesmo com bons jogadores. Então, quando ficarem mirando um jogador ou outro, lógico, o cara que tem talento, ele pode resolver um jogo. Hoje ele resolveu, amanhã vai perder, vai acertar, vai errar. Mas é preciso que o time tenha mais coesão como time. Isso não existe, praticamente não existe. E o pior é o seguinte, o que vai fazer a CBF? O que pensa o Edinaldo? Faz o quê? Vai trocar de técnico de novo? Vai ficar trocando? Já tem tentativa e erro na escalação do time, nas trocas que são feitas ao longo da partida. Vai ficar tentando com outro técnico. Agora vamos pegar o quem? Pega o Felipe Luiz, que é mais jovem, ou traz o Tite de volta, já que ele está em casa, ou vamos trazer um estrangeiro. E assim, vai tentando. Será que o Ancelotti agora topa? Liga para ele de novo. O Guardiola não está afim de vir passar um tempo no Brasil, ele pode ficar lá na Catalunha e aí ele vem para cá. É isso, é tudo tentativa e erro, não tem nenhum rumo, cara. Isso é uma ideia. Se o Ramon tivesse vencido os amistosos, era capaz de estar o Ramon. Talvez ficasse. Exato. E vamos levando. Seja como for. Ramon, Diniz e Dorival agora, 3 técnicos. Sim. Se saiu o Dorival, 4 técnicos num ciclo de Copa do Mundo. Então, quem vai chegar? O Abel, né? Estão loucos vai botar o Abel na seleção. Estão loucos para fazer. Mas aí é informação ou você acha que não tem informação de nada. Conspirando talvez para o Abel ser o técnico? Toda hora se fala, você ouve em debate. Eu tô vendo gente falar em Felipe Luiz na seleção brasileira. A seleção precisa do Felipe Luiz que agora a gente pode ser que daqui a tem mais títulos do que derrotas à frente do Flamengo. Faz um trabalho muito bom até aqui. Isso aí pode ser que tem outro objetivo aí. Do lobby que já surge pelo Felipe Luiz. Tô falando sério. Enfraqueceu o Flamengo. Claro que tem. Claro que tem, porra. Não somos ingênuos. Claro que tem. Gente da imprensa, jogador ou não, defendendo Felipe Luiz na seleção, porque sabe que isso enfraquece o Flamengo. Então vê o Flamengo com um time muito forte, o técnico é uma surpresa. É óbvio, pô. Peraí. Só trouxa não vai perceber isso. É óbvio, o negócio é evidente. Já existe, aqui em São Paulo, um lobbyzinho crescente. Não, o Felipe é genial, tem que botar ele na seleção. O Felipe Luiz treinou o Flamengo meses. Ele vai para a primeira temporada completa. Exato. O trabalho é muito bom até o momento, mas ele vai para a primeira temporada completa. Exato. Você sabe como é que vai ser. Pode dar tudo certo, pode dar tudo errado. Esse filme não terminou. Ele não fez uma temporada, ele não treinou um brasileiro, ele não dirigiu uma Libertadores. Parece que vai dar bom? Parece que vai, mas ninguém sabe. No ano passado, o Tite, com toda a experiência dele, fez um ótimo Campeonato Carioca. Invicto, não tomou gol nem nada. Depois a coisa desandou. E é assim. Acho até que ele mesmo deve ter consciência disso, de que ele não fechou ainda o ciclo. Isso é necessário. Aí vira, ele pode ser o Scaloni brasileiro, na linha do que o Flávio lembrou aqui agora. Mas, cara, é de novo tentativa e erro. Porque não tem assim um nome concreto. Vamos trazer esse cara, que esse cara tem uma forma de trabalhar, os times dele jogam dessa maneira. Ele é um sei lá, fosse trazer um estrangeiro, um cara com experiência como... Outra coisa, a seleção, ela exige um outro predicado do técnico. Ele tem que ser, o nome é seleção. Ele tem que ser um bom selecionador. Um cara que sabe escolher os jogadores para formar o time, porque ele escolhe os jogadores. E aí, dentro de uma ideia de jogo, ele vai tentar montar ali a sua equipe. Saber convocar. Saber observar e convocar. Mas nem todos têm essa capacidade. Às vezes o cara trabalha com quem ele tem ali. E assim, você tem que ficar trocando, né? O tempo todo, porque um machuca, o outro está suspenso, o outro está na fase ruim, não está rendendo, você precisa buscar alternativas. E nem todos têm essa capacidade de selecionar jogadores bem.
Né? Então ele fica nessa loucura. E qualquer nome desse aí é uma tentativa e erro. Sabe? E assim vai em frente. O nome do Abel, quando havia lobby pelo Abel, era a mesma coisa. Tinha gente que queria o Abel para enfraquecer o Palmeiras, óbvio, mesma coisa. É igualzinho. O Abel tem que passar a seleção, assim, enfraquece o Palmeiras. É isso, tinha gente pensando. Claro que tem, gente. Esse clubismo enraizado existe e essas ações que têm esse objetivo, quando vê um técnico se destacando num time. Que aí vem uma outra questão, né, das federações de seleção. Machuca o jogador, ganham muito dinheiro com o jogador que os clubes criam e mantêm, ainda toma os técnicos quando vão bem. O Tite, quando sai do Corinthians, é isso. O Corinthians estava bem com o Tite, ele tirou o Tite. Dali para frente, o Corinthians meio deu uma desandada, ainda teve o Carille, conseguiu ganhar alguns títulos ali, um brasileiro, uns paulinos, depois desandou de novo. Agora o profissional quer ir para a seleção e tal, tem o direito de ir. Eu quero dizer o seguinte, as seleções são muito nocivas para os clubes de futebol, hoje em dia, mas muito nocivas. Elas prejudicam demais, porque é muito jogo. Não dá para ter tanto jogo, gente. Assim, os jogos dos clubes que o Flávio citou, essa é uma outra questão. São os jogos dos clubes que os caras ganham muito. O jogo de seleção é uma outra coisa, porque os clubes não ganham com isso. E os jogadores não vão por dinheiro, eles vão porque querem jogar, tem a vaidade de ser jogador de seleção, poder jogar uma Copa do Mundo. É normal, o cara quer jogar uma Copa do Mundo. Eu entendo, evidentemente. Mas aí não é pelo dinheiro. O dinheiro é com os clubes. Né? É outra história. Aliás, hoje eu estava vendo lá, rápido parênteses, o presidente do Flamengo fez uma apresentação para o conselho, falou como ele herdou a situação, não tinha dinheiro, agora tem, vai fazer isso, aquilo, outro. Uma das coisas que foram abordadas na reunião foi sobre rede social. O jogador que tem, digamos, poucos seguidores, aí ele vai para o clube. Aí ele aumenta o número de seguidores, aí ele ganha dinheiro com aquilo, porque aí ele passa a anunciar produtos, faz parcerias e tal. O clube quer participar disso aí. Não sei se é certo, errado, não tenho opinião formada, mas é um negócio diferente. Segundo o Flamengo tem lá fora. Mas aí eu penso o seguinte, o Cristiano Ronaldo, quando foi para a Juventus, ele tinha mais seguidores, muito mais do que a Juventus. A Juventus de Turim, cara, um dos maiores clubes do mundo. E aí ele que alavancou o número de seguidores da Juventus. E como é que faz? Paga mais para o jogador? O Santos aconteceu isso com o Neymar. Exato, o Santos com o Neymar é a mesma coisa. Aí paga mais, né? Porque tem isso também. Amanhã, se o Flamengo contratar uma grande estrela, aí o Flamengo tem X milhões de seguidores, o cara tem mais que o Flamengo. Como é que faz? Aí paga mais, além do salário, das luvas, vai pagar mais? Quer dizer, é um discurso bem patronal também, né? Você vai dar pano pra manga. Eu não tenho opinião formada, mas minha primeira reação é, a rede social é do cara. Mas ele cresceu porque ele foi jogar no Flamengo, sim. Ou no São Paulo, no Palmeiras, no Corinthians, lá onde for. Mas e o contrário? Que também tem um contrário, né? E mais, né? Se ele foi pro clube, Flamengo, ou seja qual for, é porque ele teve capacidade para isso. Ele não foi lá para aumentar a rede social, pô. Ele pediu para ir? O clube foi lá e contratou. Ele não foi lá. Tem o desempenho do jogador. Mas se o jogador não vai bem dentro de campo, a rede social explode para cima dele. A rede social é dele. Até o seguinte, a rede social é dele, talvez ele tenha que submeter algumas regras de comportamento na rede social, porque ele representa o clube, né? O que os clubes têm que melhorar é a exploração do direito de imagem, porque os jogadores recebem por isso. E assim, nos clubes de futebol, por exemplo, imagina lá o rapaz lá que faz a rede social, aí ele tem que chegar no jogador que é mais marrento e tal, e precisa fazer um vídeo com ele para colocar na rede. Tem que, por favor, tem que com um jeitinho. Você topa gravar aqui com a gente, tudo, como se fosse... É assim que funciona com muitos jogadores, vários jogadores. Tá bom, vou quebrar teu galho. Não é obrigação. É obrigação. Aliás, normalmente o salário, o direito de imagem é maior do que o salário, né? Registrado. Há pouco tempo era 60-40, só podia ser 40%. Me parece que mudou para 50%. 50-50. Então você emite uma nota, paga menos imposto, enfim. É interessante para o clube e para os caras. Mas oficialmente o quê? Direito de imagem. Você está vendendo, explorar, então claro. Você tem que ceder essa imagem. Nos Estados Unidos, quando tem jogos importantes, a NFL, ou aquele Super Bowl, os jogadores ficam todos em mesas à disposição da imprensa para todo mundo ser entrevistado. Tem um dia, o Media Day, que eles chamam lá. É parte do trabalho deles. Na Copa do Mundo... E fica todo mundo à disposição. Copa do Mundo 94, eles fizeram isso. A seleção americana, uma mesa de cada jogador, você entrava para a coletiva e você escolhia quem você queria. Não o assessor de imprensa escolhe quem você vai entrevistar. É o contrário. E tem jogador que às vezes vai nesse Media Day da NFL e se recusa a falar, mas ele tem que estar lá, ele tem que cumprir, né, a obrigação de pelo menos estar lá. Sim. E aí fica lá a imprensa, um monte de microfone, e o cara fala, não vou falar. Mas você vai jogar amanhã? Não vou falar. O cara fica assim o tempo todo. Fica, sei lá, 15 minutos só respondendo, não quero falar. Já é uma entrevista. Então, só para não ser multado, entendeu? Ele vai lá, cumpre a obrigação e vai embora. Nossa, eu como repórter adoraria uma entrevista dessa.
Quando era pegaria eu colocar uma musiquinha e tal, e manda voltar. Mas ia ser uma delícia. Pensou, o cara falou, não vou falar. Aí a musiquinha volta, não vou falar. Aí bota o lance dele caindo, não vou jogar. Isso é uma delícia. Essas relações têm que ser aprimoradas, digamos assim, né? Mas enfim, tudo muito bagunçado, é tudo muito desorganizado. Começa com a questão da seleção, vai para os clubes, que a gente começa a conversa aqui, vai para lá. Sim. E nada tem assim um padrão mais adequado. O profissionalismo na veia não tem. Essa questão das redes sociais, algo novo, e vai ter debate, vai ter discussão isso daí, se for para frente, se virar, digamos assim, moda aqui no futebol brasileiro e outros clubes também acatarem esse tipo de decisão. A gente estava aqui falando dos técnicos, porque realmente, fora os nomes que a gente sempre ouviu em seleção brasileira, como Jorge Jesus, Abel Ferreira, entre outros nomes, que vira e mexe são ventilados, assim, eu fiquei um pouco assim também, né? Tipo, o Felipe Luiz tal, tá fazendo um excelente trabalho no Flamengo. O estilo agrada, só que tem mais títulos do que derrotas. Trabalho muito bom, impecável, só que está começando agora a sua primeira temporada completa à frente do Flamengo. E já pedir em seleção brasileira realmente causa, assim, uma surpresa, né? No torcedor, especialmente o torcedor que, digamos assim, não está muito ligado aí no dia a dia do futebol. De repente vê alguém falando, não, Felipe Luiz na seleção, Felipe Luiz na seleção, tem que colocar o Felipe Luiz lá. Enfim, já começa toda aquela campanha que a gente sabe muito bem. Mauro, a gente está aqui questionando o trabalho do Dorival Júnior, que tem dificuldade em encontrar soluções, mesmo com peças interessantes. A geração não é fraca, né? A gente está falando aqui de 3 grandes jogadores, Rafinha, Vinícius Júnior, Rodrigo. Qualidade nessa seleção brasileira. É claro que tem que se questionar o Dorival Júnior, mas até onde você acredita os jogadores da seleção brasileira, a falta de iniciativa de alguns jogadores da seleção brasileira é pelo desempenho ruim desse time dentro de campo, Mauro? Ou você acha que os jogadores não têm responsabilidade nisso que vem acontecendo dentro de campo? Eu acho que o jogador sempre tem alguma responsabilidade, né? Mas o técnico tem ali a missão de organizar a equipe, e eu acho que ele não está conseguindo, ele não demonstra se ter um norte. Isso já vem desde a Copa América, né? Ele tem que dar padrão à equipe, ele tem que dar uma organização mínima, e como já foi falado aqui, como ele fica trocando, tentando, fica uma coisa meio aleatória. E isso até queima às vezes o jogador. O jogador entra, não consegue render, e o jogador já sabe que ele está sempre sendo colocado à prova, né? Ele sabe que se não der resposta, a não ser que ele seja um nome muito pesado e tal, né? O caso, se o Vinícius jogar mal, o Rodrigo jogar mal, o Rafinha não vão sair. Mas a maioria desses atletas convocados, eles ficam ali sujeitos à chuva e trovoada. E é difícil, né? Aí você não consegue ter um bom rendimento, porque coletivamente o time não rende, o jogador não tem confiança. O Brasil está muito distante de alguma coisa que pareça ser um time de futebol, né? E até essa declaração que você lembrou, né, quando ele falou, não, vamos chegar na final da Copa, é uma coisa feita dita da boca para fora, porque não tem nada que sustente isso. Pode acontecer qualquer coisa no futebol, né? Mas com base em que você fala isso? Houve evolução. Aí que tá, já poderia, se tivesse uma evolução, até entenderia. Lá atrás, lembra, o nosso time jogava assim, agora já joga de outra forma. Não está no ideal, mas houve um progresso. Mas não teve progresso nenhum praticamente. O Brasil vive basicamente de individualidades. E o Brasil deu uma respirada agora com essa vitória. O Dorival Júnior, então, nem se fala. Brasil 2, Colômbia 1. Estamos ao vivo com Canelada aqui pela Jovem Pan. Já vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Pode participar também através das redes sociais. Mandar para cá a sua mensagem, a sua participação. Bruno Prado, a gente falou bastante aqui do jogo coletivo, que não funciona. O Brasil tem muitos jogadores que no individual podem decidir uma partida, mas esse coletivo o Brasil ainda não encontrou. E aí eu vejo muita gente comentar, torcedores mesmo, poxa, mas tinha que ter mais personalidade, o jogador tinha que ter mais iniciativa dentro da seleção brasileira, mesmo com o técnico não encontrando essas soluções. O que é que você pensa, o que é que você pode falar a respeito dessas cobranças que a gente vira e mexe, acompanha para cima de Vini Júnior, para cima de Rodrigo? Pô, esses caras eles não conseguem sair da mesmice e tal, e são jogadores de Real Madrid, de Barcelona. O que é que você pensa, Bruno Prado? Tem uma parte dos atletas, e são 3 hoje que individualmente vão receber mais essas cobranças, né? O Rafinha, o Rodrigo e o Vinícius. Mas, assim, acho que todos eles já tiveram alguns bons momentos na seleção.
No jogo de hoje, o Rafinha e o Vinícius jogaram bem. O Rodrigo não. O Rodrigo esteve abaixo, mas o Rodrigo já teve bons momentos na seleção. O Vinícius, como eu falei aqui no primeiro comentário, em alguns momentos, não no jogo de hoje exatamente, eu percebi uma ansiedade nele, até pelo peso, né? Era muito, o Vinícius é o principal jogador, ele que tem que resolver, ele tem que resolver. Em alguns jogos, acho que isso atrapalhou um pouco o Vinícius. Ele às vezes muito precipitado, ansioso, tentando até uma jogada mais difícil, quando ele poderia tentar uma jogada, um passe, ele tenta o drible, tenta passar no meio de 2, 3 jogadores adversários. Então acho que isso pesou um pouco para ele em alguns momentos, mas hoje gostei da atuação do Vinícius, gostei da atuação do Rafinha, só o Rodrigo ficou um pouco abaixo, mas eles só vão jogar bem com regularidade quando a seleção estiver melhor. Até em outros momentos, a seleção na Copa do Mundo, o Vinícius, na minha opinião, fez uma boa Copa. Ali era o Neymar o jogador mais cobrado nessa questão individual, e o Vinícius acho que fez uma boa Copa ali. Como o Rafinha, antes da Copa, nas eliminatórias, ele entra muito bem na seleção. Na Copa ele não foi bem, o Rafinha fez uma Copa abaixo. Então acho que os três já tiveram bons momentos, mas eles, para jogarem bem sempre ou quase sempre, eles dependem que a seleção melhore também.